Oi, 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 boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Patrícia Salles, sou aluna do último ano do bacharelado em psicanálise e hoje a gente está aqui para trazer ao ar mais um programa desse projeto Discurso, né, que é a vitrine do bacharelado. E hoje é uma noite bem especial, porque a gente vai trazer um assunto bem interessante. Vamos tratar sobre o tema de cartel. Mas antes da gente entrar no tema, eu quero falar um pouco, né, para vocês do projeto Discurso. Tem algumas semanas que a gente está aparecendo aqui pelo canal Entre Nós do YouTube. E esse programa, ele tem o objetivo realmente de dar voz aos alunos da graduação em psicanálise, né? Então, esse é um programa onde a gente vai, a cada semana, trazer alunos, é um programa feito por alunos e para alunos. E a gente queria muito divulgar hoje uma notícia bem legal para vocês, né? Nós criamos um e-mail próprio do projeto, que é para os alunos conversarem conosco, porque a ideia também é de trazer os projetos que estão sendo desenvolvidos pelos alunos, não só no Brasil, mas no exterior. Então, esse e-mail, discursopsicanalise@gmail.com, vocês podem conversar conosco, né? Falando dos interesses de vocês, o que vocês querem ver por aqui, pelo discurso, para vocês que estão desenvolvendo projetos, né, nas localidades de vocês, por favor, escrevam contando. A gente já sabe de alguns, mas eventualmente devem haver muitos outros que nós não conhecemos, mas nós queremos conhecer e queremos conversar, mostrar, né, o que os alunos do bacharelado em psicanálise estão desenvolvendo. Então, essa é a boa notícia, e sem se delongar mais, nós vamos agora tratar sobre esse assunto, né, de cartel. O que é cartel, né? Para que serve o cartel? E para isso a gente trouxe uma pessoa de peso para conversar com a gente hoje, né? Então eu queria chamar a professora Juliana. Oi, boa noite, pessoal. Gente, é um prazer me reunir com vocês, ter essa conversa, esse bate-papo aqui nessa noite, e principalmente para tratar do assunto de cartéis, do qual eu sou apaixonada, né? O dispositivo do cartel é um dispositivo fundamental para a formação do analista, então eu fico completamente empolgada, emocionada com esse assunto, porque é um tema que mexe mesmo comigo pelo percurso, pelo modo como eu quero trazer um pouquinho para vocês de como ele fez parte desse percurso da formação, da minha formação em psicanálise, faz parte, e como é que ele foi inserido dentro aí do curso de graduação em psicanálise, né? Então, desde já agradeço aí pelo convite, por essa oportunidade de estar trazendo agora o cartel para vocês. E eu vou... Esse ano, né, a gente... Não sei se eu já continuo falando ou já passo, então eu vou continuar aqui falando, né? O cartel, a gente trabalha anualmente na graduação do curso de psicanálise. E esse ano, né, que a gente formalizou o cartel, que vai até maio, a gente formalizou em maio e vai até maio do ano que vem, eu tenho trabalhando, né, nesse grupo, nessa gestão de administrar essas formações dos novos cartéis, o Marcel, que está aqui falando comigo, e o Anderson, que são alunos do curso de psicanálise e que toparam, né, entrar nessa jornada, nessa experiência aí dessa formalização desse ano dos cartéis. E eu queria falar como é que foi, né, a ideia dos cartéis na graduação. Eu, quando fui chamada para compor o corpo docente do curso de psicanálise, a minha experiência era com as escolas de psicanálise.
Então, eu sempre, desde quando eu fazia graduação em psicologia, eu sempre estive muito presente nas escolas de psicanálise, inicialmente nas sociedades de psicanálise, e depois eu fui me aproximando de Lacan e passei a ir para as escolas de psicanálise, conforme idealizado por Lacan, onde o dispositivo do cartel funciona. Então, eu saí das escolas, fui num período me afastei das escolas e logo depois tive o convite de participar como docente do curso de psicanálise e me animei muito com essa possibilidade da psicanálise na graduação. Né? A gente vive em tempos em que a psicanálise ela tem que ganhar um espaço de respeito no campo científico. Né? Então, no ambiente universitário, não poderia ser o melhor espaço para isso. Mas a minha cultura de estudar psicanálise era nas escolas de psicanálise. Né? Então, eu vim querendo implementar o modelo das escolas dentro da graduação. Né? Então, quando eu vi, a gente estava estudando, tá, mas a psicanálise não é um saber, né, que fica passivamente recebendo, precisa de um movimento do próprio sujeito. Né? Então, eu fui inserindo as ideias. Né? No primeiro ano, eu falei, olha, a gente precisa criar uma jornada, né, onde os alunos participem, trabalhem com o seu saber, apresente ali o que tem elaborado do seu saber. Né? E aí a gente vamos criar, então, uma jornada de psicanálise no meio de maio, que é o mês onde se comemora o aniversário de Freud. E aí a gente começou a organizar a jornada, eu falei, mas essa jornada anualmente a gente podia também colocar os cartéis, né? Formalizar os cartéis, trazer esse dispositivo para a graduação, porque é um dispositivo aí que coloca o sujeito ativo, né, na sua produção do saber, naquilo que ele vem elaborando, dentro de uma graduação de psicanálise em que a gente quer trabalhar e sustentar o saber da psicanálise, é fundamental que a gente incentive os alunos a formarem cartel e que eles possam colocar o seu saber ali diante dos outros. Né? E aí a gente fez a primeira jornada e nessa jornada a gente fez no sábado a formação, né, um encontro onde a gente iria formar os cartéis, onde foi apresentado o que era o cartel e como funcionava o cartel. Então, vou trazer brevemente para quem está ouvindo esse podcast poder ir já se aproximando do cartel. Né? O cartel é um dispositivo que funciona com de 3 a 5 pessoas mais um. Né? Então, vamos pensar em números concretos, serem até 6 pessoas. Mas a gente, nesse combinado de ideias, a gente nomeia o mais um. Né? Então, tem 3 mais 1, 4 mais 1, 5 mais 1. Porque esse mais 1 ele tem uma função ali de movimentar o cartel. Né, de ser aquele que causa desejo no grupo. Ele está ali numa função de fazer o cartel se movimentar. Por quê? Porque esse cartel ele já inicia, né, esse combinado, eu penso, né, eu nunca encontrei na literatura por que Lacan nomeou de cartel, mas eu interpretei como se fosse esse combinado. É um combinado entre o grupo, de encontros que se dá conforme o combinado do grupo, de temas que se dá pelo combinado do grupo, e esse movimento que se dá, né, sem um rigor, mas de acordo com o combinado do grupo, e que ia, né, nas escolas de psicanálise, ele dura de 1 a 2 anos, e para se adaptar melhor à graduação, a gente tem a data certa de iniciar, né, que é nas jornadas em maio, e ela tem 1 ano de duração. Então, no mês de maio, se abre as inscrições para formar esses pequenos grupos de estudo, onde todos estão implicados a fazer esse grupo funcionar, porque é um combinado que, se alguém quebra esse combinado, o grupo se desfaz. Então, veja que ele tem uma implicação do sujeito maior do que o grupo de estudo, porque todos estão ali implicados para que esse grupo se mantenha, né, se sustente durante o ano estudando. Então, o cartel ele começou
a funcionar na Uninter, né, a partir do segundo ano de curso, e foi um sucesso, todo mundo se interessou, todo mundo se mobilizou para entrar dentro de um cartel. Só que, como a gente tem aí esse saber, né, que o cartel, por demandar essa implicação do sujeito, ele precisa de uma certa maturidade do sujeito. Então, a gente formou muitos cartéis no primeiro ano, mas poucos foram, né, concluíram, chegaram à conclusão dele, porque essa implicação desses encontros, de sustentar o desejo por um ano, ele demanda aí uma maturidade do sujeito para se comprometer com o estudo, né, com os colegas e com a psicanálise. Então, muitos se formaram, muitos cartéis no primeiro ano, e foi algo muito interessante que já nos próximos anos se formaram menos, que as pessoas começaram a entender, e foi ótimo, né? A gente não viu como, não deu certo, mas como deu certo. Né? As pessoas entenderam a implicação do cartel e o quanto eles são convocados a comparecer dentro desse combinado, dentro desse grupo que se faz com poucos, mas que é muito produtivo. Né? E aí, esse ano, o Marcel e o Anderson estão aí participando junto comigo dessa formação, desses novos cartéis que se formaram em 2025, e eles também podem, né, compartilhar um pouco aí dessa experiência deles, de como foi fazer o cartel, de como tem sido o movimento dos alunos, que a gente percebe, né, que a cada ano essa ideia, esse compromisso com o estudo, com o cartel, eles vão se fortalecendo, né? Assim como o curso ele está amadurecendo com o tempo, e a gente a gente vê essa maturidade também com a formação dos cartéis. Né? Então, eles podem falar um pouquinho do que tem sido esse ano aí de cartel. Quem é? Anderson? Quer falar um pouco? Marcel? À vontade, Anderson. Tudo bem? Olá a todos. Muito obrigado, uma boa noite. O que deu para perceber esse ano, assim, realmente foram bastante os encontros, né, pessoalmente, porque até então, quando eu iniciei a faculdade, acho que só teve o meu grupo de cartel que teve um encontro pessoal de todos, que foi no Congresso em Curitiba, e a partir daí eu percebi que o encontro presencial, né, presencial de todos. Eu achei muito bacana, porque diferente de uma aula tradicional, né, o cartel ele escapa desse espaço de professor, né? Então você tem um espaço de troca, de desejo. E é o que eu percebi nos outros cartéis, assim, porque eles trabalharam muito mesmo esse desejo, né? E eu fui pesquisar um pouco, não tão a fundo, mas porque da origem do cartel, que eu achei muito interessante, porque Lacan leu a Psicologia das Massas de 1921 e tentou tirar essa ideia de grupo de massa. Por isso o cartel ele ficou sempre um número, até me corrija, tá, professora, mas é número ímpares para você ter essa produção independente, né, sozinho. Isso eu achei muito legal. No nosso cartel, assim, eu tive a participação o ano passado, acabou se dissolvendo, né? Que é muito importante também a dissolução de um cartel. E se dissolveu, a gente estava nos contos de fadas e sobre a elaboração das histórias infantis, né? Sobre como que a gente trabalha como que eu digo, reviver a história infantil e simbolizar. Você vê como a importância que foi, né? Para mim, reviver aquilo, né? Com um lado infantil, foi de uma maneira de você compreender as narrativas, né? E o mais um escolheu o tema do Contos de Fadas, que eu achei muito importante também. E esse saber ele se construiu ali através do desejo, da identificação, e é o que eu reparei muito, não por foi por separação, né? Foi o que eu reparei muito nos cartéis esse ano. Né? Eu acho que o Marcel até pode dizer melhor, porque ele já está um pouco mais tempo do que eu, né, Marcel? Sim. Estou acompanhando desde o ano de 2023, né, que
eu participei do meu primeiro cartel, mas em 2024 comecei a participar da comissão organizadora, e o que eu observo de interessante é o quanto que estarmos em um curso EAD, mesmo que seja cada um de onde mora, da sua casa, à distância, a gente consegue encontrar proximidade, a gente consegue trocar ideias e realmente seguir a ética da psicanálise, que envolve estudo entre pares, né? E, e os cartéis representam muito isso, porque é muito bom ver as pessoas se interessando e começando a formar os seus cartéis e escolhendo o tema de seu interesse. E eu tenho visto isso, né, nesses 2 anos que um dos organizadores, e é muito interessante, é muito bom de ver, assim, é bonito ver as pessoas tendo, assim, um desejo pelo conhecimento, pelos estudos em psicanálise. É rico a construção coletiva, né? E isso que o Marcel está colocando, né, de aproxima as pessoas, né? Inclusive foi uma forma de Lacan enxergar o cartel como uma nova forma de laço social, né? Onde os pares se encontram por um interesse na psicanálise, né? Pela psicanálise, pela causa psicanalítica. E como o nosso curso é EAD, né, o quanto isso pôde aproximar. Inclusive, a gente está aqui, né, a Patrícia do Pará, de Castanhal, o Marcel de Feira de Santana, o Anderson de Atibaia, mas isso nos aproximou, né, que era um curso EAD, mas a gente tinha a sensação de estar sempre muito próximo um do outro. É um curso que tem muitos alunos e a gente conhece por nome, né? Coisa que às vezes nem no presencial os professores sabem o nome dos alunos e a gente lá no curso a gente sabe, a gente não se refere a um número, ao nome, à localidade, porque a gente pôde, né, extrair isso que a psicanálise acaba movimentando, né, o desejo de saber, o desejo aí de essa nova forma, como Lacan nomeou, né, uma nova forma de laço social. Essas pessoas que foram se aproximando e produzindo uma nova forma de laço social pela psicanálise. Isso foi um movimento aí muito interessante, né, que contribuiu, que a gente pôde conhecer esse olhar não regional, mas do Brasil, né, o quanto a gente pôde crescer culturalmente e entender as perspectivas de diferentes lugares, né, a psicanálise de forma realmente democratizada, né, não fica retido nas capitais, mas alcançou todos os lugares, todos os cantinhos do Brasil tiveram oportunidade de estudar e de poder ter acesso à teoria da psicanálise, né? É interessante isso que vocês estão falando, né? Eu quero compartilhar, apesar de eu não estar na organização, mas desde o primeiro ano que abriu-se a formação dos cartéis através das jornadas, lá em 2023, eu estou participando dos cartéis. E de uma forma muito bacana, meus cartéis começaram e terminaram, né? A gente conseguiu cumprir o que a gente se propôs a fazer. Mas isso que a professora Juliana me falou me lembrou de um conceito que é muito falado na psicanálise, que é a questão da transferência. Então, quando você monta um cartel, quando você vai procurar esses pares para você montar um cartel, você já vai motivado pela transferência com o tema, né? É o tema X. Eu lembro que o primeiro cartel da Uninter foi a formação do analista, né? E ali a gente encontrou colegas de diferentes lugares do Brasil. Era eu aqui do Pará, Ana de São Paulo, Fred de Minas, a Lucília do Rio de Janeiro
Então, assim, totalmente improvável a gente se encontrar um dia, né? Mas a gente se encontrou no cartel. E a relação transferencial, ela não se deu só pelo tema, né? Nós criamos um vínculo transferencial dentro do grupo. E aí eu queria falar sobre o efeito de cola, né, que existe no cartel. Então, essa força do laço, né, esse desejo de compartilhar o saber, esse vínculo que é sustentado pelos afetos, né, e que às vezes esses vínculos vêm com identificações, mas às vezes eles também vêm com diferenças, né? Mas, basicamente, a transferência ela vai ser esse motor do cartel. É o que vai dar uma propulsão para o cartel, assim como também pode não ser, né? Pode levar a tensões. E o mais um, que foi uma posição que parece assim que incrustou em mim. Eu nem gosto mais de falar, mas primeiro ano foi mais um, segundo ano foi mais um, esse ano eu não queria de jeito nenhum, mas acabei no mais um. E o mais um, ele justamente vem imbuído desse efeito de descola, né? De querer descolar. Porque o mais um, ele vai movimentar o grupo, como a professora Juliana falou, né? Permitindo que cada um ali do grupo justamente se separe desse lugar imaginário que ele está ocupando, para que o estudo não se confunda com esses laços, né? Com esses vínculos, mas que a gente realmente trabalhe. Então, a questão da transferência no primeiro ano de cartel na Uninter foi tão forte que no segundo ano a gente montou outro cartel com o tema a transferência. E aí a gente foi propriamente durante um ano ler, estudar e falar sobre isso, né? Então, o cartel, para eu encerrar assim essa minha fala, ele foi pensado por Lacan como esse dispositivo de formação, né, dentro de uma escola lacaniana. Mas dentro da graduação, para mim, né, e eu sei também para os meus pares com os quais eu me envolvi nesses 3 anos, eu sei também que o cartel agregou para a nossa formação dentro do bacharelado, né, que é uma formação teórica, trouxe muito conhecimento, exercício de escuta, porque isso a gente exercita no cartel. A questão da gente não ocupar o lugar de mestre também é algo que a gente exercita dentro do cartel. Então, enfim, se eu posso falar algo, eu sei que nem todos gostam quando a gente fala de Lacan, da escola lacaniana, mas apesar de que eu também não sou lacaniana, não me identifico muito com Lacan, mas eu sei que o cartel, na minha formação, ele produziu esse efeito importantíssimo, né? Tanto para eu me juntar com esses pares, como para eu exercitar a escuta, perceber transferência, contra-transferência, enfim, é uma super dica aí para os calouros que estão chegando, né, os alunos que vão escutar o nosso programa, que comecem a amadurecer essa ideia para que o ano que vem, quando a gente abrir cartel de novo, essas pessoas vejam se vai dar pé. É um laboratório, né, ô Patrícia, de experiência, de lidar aí com essa diferença com o outro. Então, é um exercício aí enquanto elaboração da teoria, mas um exercício também desse lugar, né, que a gente vai elaborando da teoria e incorporando, né, porque a psicanálise ela não é um saber que fica racionalmente, mas a gente vai se inscrevendo nele. E o cartel ele tem esse exercício da gente ir sentindo na pele esse lugar de lidar com a diferença e sustentar essa diferença, né? Suportar a sua e sustentar do outro. Então, é algo aí que o Lacan colocou como órgão base da sua escola. É um analista em formação, ele precisa passar por essa experiência de cartel, porque assim como o analista se autoriza por si mesmo, né, e por outros, qual outro lugar, né, assim, tão
Então, de exercitar isso, né? Porque você vai se autorizar, não tem um lugar mestre no cartel, né? Então todos estão ali enquanto colegas, pares, então, e o cartel se movimenta a partir do movimento de cada um. Né? Então, esse autorizar-se começa desde aí, né? Em colocar o seu saber, a sua elaboração em jogo, né? É onde você vai dar testemunho e o outro vai ser testemunha dessa elaboração singular de cada um, né? Então, é um exercício aí muito interessante, um laboratório bem de muita experiência. Tanto é que quando a gente faz na jornada, que a gente vai fazer os encontros de apresentar os cartéis que produzirem um produto, é sempre de muita emoção esses encontros. Né? Os colegas vêm ali porque cumpriram uma jornada. E essa jornada foi rica de experiência, não foi só de estudo, né, teoria, mas de aprendizado um com o outro. Então, eles trazem um relato cheio de vivência, de experiência, de algo ali pulsional, né, que foi ali que a teoria não vai conseguir dar conta, né? Foi algo de vivido nesse período, nesse recorte aí, né, do cartel que eles vivenciam. E além dessas emoções, né, que a gente vê nas jornadas ali quando vai desaguar os produtos de cartéis, a gente tem algumas colegas, prof. Marcel, Anderson, né, que estão fazendo uma pesquisa em cima do cartel, né, dessa função de mais um. E eu queria chamar ela, uma delas, né, que está aqui com a gente hoje, para entrar na nossa conversa aqui, que é a minha xará, a Patrícia Werneck. Oi, Pati, boa noite. Conta para gente aí essa experiência da pesquisa com o cartel. Que laboratório é esse, Pati? Então, boa noite a todos, um prazer estar aqui novamente. A gente observa, né, a gente escuta tanto a professora Juliana quanto os colegas aqui conversando sobre os cartéis, sobre a participação no cartel e a riqueza que é, tanto a produção do conteúdo, do conhecimento, a elaboração, esse laço, a transferência que a gente faz com os colegas. E eu, como mais um de um cartel, nesse ano, que a gente elaborou, o início começou agora em maio, né? Na apresentação dessa jornada, que vai até a jornada do ano que vem. Então, participando como mais um do cartel, de um dos cartéis que se formaram ao longo desse ano, eu conversei com outros mais uns, porque os nossos colegas, está aqui o Marcel e o Anderson também, que eles trabalham nessa organização dos cartéis, principalmente com mais um de cada cartel, tirando dúvidas, auxiliando, né? Conversando sobre o cartel. Então, a gente faz alguns encontros. E em um desses encontros, quando a gente estava conversando sobre os nossos cartéis e sobre as nossas questões que a gente traz, a gente percebeu, eu digo eu com uma outra colega, a Thalita, que não pôde estar presente hoje por causa de horário, que ela não tinha disponível para estar aqui, senão ela estaria aqui com a gente agora. A gente conversando após um desses encontros, e ela também é mais um do cartel que ela participa, com um tema diferente do meu, mas a gente percebeu como é rico esses encontros, porque só pelo encontro do pessoal que é mais um de cada cartel que está acontecendo esse ano, a gente tem uma riqueza de temas, de cidades, de colegas, cada colega de um lugar diferente do Brasil e do mundo, com um tema diferente e com uma formatação diferente de forma de funcionamento do seu cartel. Então, a gente viu como tem assunto ainda que, às vezes, só com o seu cartel parece que a gente não dá conta de trazer a riqueza que é. Então, a gente resolveu, a gente conversou até com outros mais uns,
e colocamos essa proposta, e vários se interessaram em organizar e montar um artigo científico para que a gente possa submeter dentro das revistas, dos seminários, dos congressos que conseguem acolher esse tipo de trabalho, mas é um artigo científico feito a partir da experiência do relato de quem é mais um do cartel formado esse ano. Então, a gente pretende elaborar, já tivemos nosso primeiro encontro com todos os mais uns dos cartéis que acontecem esse ano, que se interessaram. Então, nós vamos elaborar um artigo científico de forma coletiva, mas com a experiência individual de cada um. O Marcel e o Anderson vêm nos auxiliando nessa organização desse artigo, porque não é um artigo feito por uma pessoa ou por duas, é um pouco mais, mas a gente consegue elaborar de uma forma que a gente vai trazer um tema que vai trazer exatamente a experiência de ser mais um em um cartel da Uninter, trazendo toda a riqueza, as dificuldades e as diferenças e semelhanças que a gente encontra na participação de cartel, e como mais um, porque a gente consegue representar, de certa forma, o cartel do qual a gente participa. Eu faço parte de 2 cartéis, mas eu sou mais um de um cartel. Então, eu venho como mais um de um cartel, a Thalita como mais um do cartel dela, e assim mais um de quem está participando do seu cartel, para trazer essa riqueza, que porque são temas muito interessantes, são assuntos muito interessantes, e são vivências, experiências muito interessantes, muito ricas, e que seria quase que um desperdício a gente não fazer nada com toda essa riqueza na qual a gente se depara. Então, é um trabalho científico, é um trabalho sério, é um trabalho escrito para que a gente possa publicar e para que a gente possa entrar no mundo acadêmico, sim, de forma séria, de forma bem elaborada, bem estruturada, de qualidade, porque isso também faz parte da nossa formação, né? Dentro da nossa formação, que a gente já conversamos bastante sobre isso no encontro passado. Então, a formação do analista, ela requer não só conteúdo teórico, mas experiência prática e trabalho feito em cima, essa conversa com os pares. E o cartel é um meio extremamente rico. Então, a gente... É mais um desejo, né? A professora Juliana falou de desejo, como aparece nos cartéis, aparece muito essa pulsão. Então, não tem como a gente deixar passar esse momento. A gente se encontrou e surgiu a ideia, e a gente está tendo o auxílio do Marcel, do Anderson, de todos os colegas, né, porque eu sou colega também, o Marcel, todos os colegas dos cartéis, que vão nos auxiliando, a gente vai estruturando. Então, provavelmente, o ano que vem, pretendemos apresentar já o artigo pronto, se for possível na jornada, ou aonde a gente conseguir submeter, com auxílio aí dos nossos colegas, a gente vai descobrindo os caminhos que a gente pretende entrar. É muito legal essa sua fala, né, Patrícia, de como a gente é provocado no cartel, né? Essa experiência, assim, é muito diferente de você estar participando de uma aula como aluno, né? O cartel é outra experiência. Você é provocado a sair desse lugar, né, a produzir, a colocar ali algo do seu saber diante de um outro. Então, inaugura para muitos um lugar muito novo, né, de escrita, de fala, que é um autorizar-se fundamental, né, sobre o seu saber, que é desde aí que se vai construindo. Né? Por que o cartel é importante para a formação? Porque é desde aí que a gente vai se autorizando, se apropriando do saber que a gente, às vezes, sempre considera que o outro tem e a gente não, né? O outro sabe, eu ainda não sei. E o cartel te provoca, né? Coloque aí o seu saber também, né? E é interessante, né, professora, que no cartel a gente tem um encontro de colegas que cada um tem um percurso diferente dentro da psicanálise, mesmo dentro do curso. São colegas de fases diferentes, são colegas que estão entrando em contato com a psicanálise pela primeira vez, junto com colegas que já fizeram outros percursos ou que estão em fases diferentes. Então, acontece exatamente isso. A gente se escuta
e a gente se compreende, a gente constrói um conhecimento novo, individualmente e em conjunto também, né, no coletivo, e esse encontro com pessoas completamente diferentes nessa caminhada é muito rico. E é essa a proposta, né? Eu já vou te passar para você, Anderson. É essa proposta de Lacan, né? Porque ele vem de uma crítica a uma rigidez das formações da época, né? Em que ele estava ali no processo de formação, da sua formação. E ele faz essa crítica ao modelo rígido, né, que impunha um saber mestre e que não dava espaço para a subjetividade, para a transferência, para a leitura singular de cada sujeito. Então, foi essa dinâmica que você acabou de falar aí, Patrícia, que desvela aí um saber, né, da experiência singular de cada sujeito, contexto, que remonta a certas cenas inconscientes, né, porque a psicanálise ela é pulsional, né, ela é viva, ela te atravessa, e aquilo no cartel, ele é um grupo, mas ele é um grupo também acolhedor, né, que acolhe a angústia do grupo. Então, é uma experiência aí que enriquece, que coloca você numa dinâmica de descoberta muito interessante, né? Fale, Anderson. Remete um pouco o que Freud fez com alguns dos autores que nós estudamos, né, Ferenczi e Otto, porque ele, devido à troca do material do estudo teórico, ele incentivou outros autores também a estudar e produziu novos materiais, né, e um contrapondo o outro. Então, o cartel ele faz esse trabalho também, né, dessa produção, dessa investigação, desse desejo que o outro provocou, né, essa produção, que é o principal, que eu achei muito bacana você lendo outros autores e você percebe que a teoria de Freud vai mudando, de repente, quando ele lê alguém, fala, opa, peraí, né? Então, o cartel, ele faz muito isso com a gente, realmente, né? Eu gostaria de falar algo que, assim, que em relação ao que Anderson falou, é que, assim como uma análise é uma oportunidade de a gente não deixar de lado nosso inconsciente, as nossas questões, né? O cartel funciona mais ou menos da mesma coisa, né? Porque quando nós estamos estudando em um grupo de estudos, tudo bem, assim, se a gente não está conseguindo se dedicar muito, se a gente não está conseguindo, sabe, sermos muito ativos, mas como seria desejável. Mas no cartel a gente vai ter sempre esse compromisso, assim. Se a gente se a gente tiver tentado a não levar a sério o cartel, isso vai ser algo levado em consideração, isso vai ser algo importante. A gente vai ter que lidar com isso, né. Então é interessante que assim, é isso, assim, uma coisa que eu estou pensando, assim, sabe, é que a experiência de cartel que a gente vê, claro que no início é um otimismo, né, o lado bom, assim, né, parece início de relacionamento, né. E assim, mas assim, depois a gente vai a realidade vai vindo, né, tipo, as relações, as diferenças, as dificuldades de cumprir agenda, né, as dificuldades de achar horários que coincidem entre os integrantes. Mas assim, é isso, assim, e a psicanálise envolve isso, a gente lidar com desafios na vida, não é só pensar por exemplo, não é só pensar saúde mental a partir de uma perspectiva positivista, de que vai tudo dar certo no final. Não, vai, tipo assim, depende do nosso desejo, enfim. Então, assim, é muito complexo isso tudo, mas, assim, o cartel simboliza muito. É isso que eu gostaria de concluir. Obrigado. Certo. E eu queria colocar mais uma questão aqui para que vocês pudessem falar, né? Porque mas o que só estuda psicanálise? Claro, né?
O foco aí desses encontros é articular a teoria, a psicanálise, mas o cartel te dá a possibilidade de fazer outras articulações além da psicanálise, né? De interagir, de articular com a arte, com poesia. E aí eu queria ver com vocês a experiência de temas de cartéis para que as pessoas pudessem entender, né? O que estuda? Será que é só os conceitos da psicanálise? Apresente o tema de vocês para que as pessoas vão também assim, eu quero fazer o cartel, mas eu queria estudar sobre, gosto tanto de literatura, será que é possível? Falem aí de vocês para que eles vão entendendo. Eu participei do Contos de Fadas, né? Então, durante os encontros, a gente foi percebendo que cada elemento ele vem carregado com significado simbólico. E foi algo assim que atravessava cada um, né? A gente fazia encontro, acho que começamos com 2 vezes por semana, depois, devido aos horários, foi uma vez por semana, mas aí, como era no Contos de Fadas, então você percebia sobre o simbolismo da floresta, o lobo, a madrasta, o príncipe, essa transformação toda que fez a gente pensar na importância da imaginação, né, da criança. E eu fiquei impressionado, assim, porque eu fui criança, né, todos fomos, né, e como ela cria os desenhos, as brincadeiras, as histórias, né? Então, arremetia até em mim. Nossa, eu brincava por causa disso. Então, achei muito, muito, muito interessante, foi muito marcante, principalmente para mim, porque ofereceu um espaço que todo mundo pensou junto, mas ao mesmo tempo que você pensa junto, existe uma separação. E essa separação ali que foi crucial. Você acaba entendendo o próximo, acaba entendendo o que Lacan quis com o cartel, assim, não sei se eu entendi totalmente, mas eu acredito que é justamente essa separação que ele quis. Então, quando ele fala da dissolução, né, ele até... Eu entendi assim, se eu fosse criar um novo cartel, eu não vou pegar uma mesma pessoa, porque eu achei... ela vai ser mais articulada naquele consenso daquelas palavras, tal. Então, acho que é legal a diferenciação, né? Talvez você consiga produzir melhor, né? Eu acho que é a diferença que faz um cartel produzir melhor. Isso sou eu falando, assim, a respeito do que eu produzi com o cartel, que eu achei que foi muito bom, né? Então, esse cartel foi esse exercício de escuta, né? Esse exercício de escuta foi muito bom para todos. Infelizmente, acabou se dissolvendo, que eu acho que foi um ponto muito importante. A dissolução é importante, porque dali você abre a cabeça e fala, caramba, né? Produzimos, chegamos não é para ser eterno, né? Não é um 8 ali infinito. Então, isso foi muito importante, né? Eu acho que por isso que eu até comentei sobre a dissolução. Eu achei que a dissolução foi um momento muito importante ali para a gente, porque todo mundo chegou num limite, né? E chegou num consenso e terminou. E é isso. Antes da gente começar, né, o programa, eu estava conversando nos bastidores com o Anderson sobre um cartel que eu fiz algum tempo antes, até mesmo de entrar na graduação da Uninter. Era um cartel que articulava psicanálise e música. Então, assim, foi muito, muito interessante, né? A gente investigou, né, essa relação música inconsciente, associou ritmo à pulsão de morte, né? Investigamos como o som, o ritmo, né, atravessam a experiência subjetiva de cada um de nós, né? Então, foi um cartel que me marcou tanto na época que eu acho que até hoje, assim, às vezes eu me pego escutando músicas e tentando articular alguma coisa daquela música com a teoria psicanalítica, né? E uma coisa assim que Anderson falou agora, eu acho que a dissolução do cartel, assim, quando você chega ali no final do tempo marcado, né, como a gente na Uninter tem ali 1 ano, né, então esse é o tempo realmente do cartel se dissolver, se deu tudo certo, estudamos 1 ano, acabou. E essa dissolução, eu acho que ela é muito importante, né, até mesmo para preservar a função formativa, né, do dispositivo cartel, né, porque senão ele vai
se tornar um laço de dependência, né? E importante também a gente falar aqui do produto de cartel, né? Que quando o cartel termina, a gente tem que apresentar um produto, né? Afinal de contas, depois de um ano, o que foi que a gente produziu? O que foi que eu consegui minimamente investigar daquele desejo lá do início, né? Do que eu me propus a fazer nesse caminho do cartel. E esse produto, nossa, às vezes ele é ao mesmo tempo satisfatório e doloroso, porque você sabe que é um ciclo que está se fechando. Então, eu não sei, eu lembro no nosso cartel, né? Eu costumava gravar o último encontro, né? Quando a gente estava ali no grupo, tá no meu canal lá no YouTube, assim, não tem quase nada lá, só isso. E aí é muito emocionante, porque a gente sabe que aquele é o final, né? E pronto, gente, que coisa maravilhosa. Certo. Ó, antes de passar para Patrícia, Werneck e o Marcel, para eles falarem sobre os temas deles, eu vou me despedir do grupo, agradecer por ter participado aqui desse encontro aqui com vocês. Sempre que o tema é cartel, meus olhos brilham, né? É um lugar da psicanálise que realmente tem meu coração. Mas então, deixa aí, segue com vocês. Eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso agora. Então, até a próxima e estudem, gente. Vamos fazer cartel. É um enorme prazer recebê-la. Isso. Prazer enorme. A professora já tinha avisado que tinha compromisso. Boa noite. Muito obrigada pela participação. E a gente continua com os cartéis. Obrigada, professora. Gente. Uma ótima Tchau. noite. Sobre os temas, né, que a professora Juliana colocou, eles são muito interessantes. O Marcel, eu acho que ele tem mais, deve ter vários temas ali, porque o Marcel ele fica na coordenação, ele fica um pouquinho ali nos orientando ali em relação aos cartéis desse ano, então acho que ele deve lembrar de mais temas. Eu estou em dois cartéis de desenvolvimento psicossexual infantil, então é bem conceitual, mas tem psicanálise do suicídio, é o tema do outro cartel. Eu sei que tem temas que misturam a psicanálise com temas mais atuais, né, Marcel? Traz alguns temas para a gente que são bem com assuntos bem atuais. Tem, eu acho que psicanálise e burnout, tem psicanálise e autismo também. Tem conteúdos virais na contemporaneidade. Assim. Tem narcisismo e narcisismo e é um tema também muito recente. É muito atual e também é o tema de uma matéria do nosso curso, né? Narcisismo e a cultura midiática. Mas é bem interessante essa questão dos temas, porque há temas que são mais clássicos e há temas, como você está dizendo, que são bem atuais. E alguns temas clássicos ainda vencem assim, em número de cartéis que escolhem, sabe? E de membros que escolhem esses temas. Então, no último encontro de cartel, nós tivemos uns 4 cartéis que tinham o mesmo tema, que era psico, corpo e psicossomática. Né? Corpo e psicossomática. Então, assim, a psicossomática é um tema muito procurado, mas, assim, eu percebi que na próxima formação de cartéis, nós podemos fazer um pouco diferente, porque as pessoas ficaram muito presas às sugestões que nós demos, sabe? Eu fiquei esperando, ninguém vai ter que propor nada diferente, não. Eu fiquei esperando, assim. E muitas pessoas só iam pelas Pelos temas sugestões já do grupo. propostas, né? Aí, no finalzinho, assim, que surgiram algumas pessoas que quiseram propor temas diferentes. Eu propus nesse ano um tema que foi, assim, textos clássicos de Freud, porque é um desafio, né? Estar numa graduação que a gente tem muitos conteúdos didáticos para estudar
termos que ler os originais, né, os autores originais. Então, é fundamental a gente cultivar esse hábito de ler os autores originais e escolher um tema relacionado a isso é importante. Pode ser Eu muito acho bom. que com o passar do tempo, ou passar dos anos propriamente, a gente vai entendendo mais sobre a organização dos cartéis e aí entendendo que dá para propor novos temas, né? E trazer temas atuais também, que eu acho que é o que está acontecendo. Então, esse ano tem temas muito interessantes, muito atuais, tem temas clássicos, então as possibilidades são infinitas, né? Psicanálise conversa com o mundo sempre, ela é ativa, ela é viva, então ela está sempre se atualizando também. O tema, ele sempre traz questões muito importantes, mas o nosso tempo ele vai terminando. Então a gente vai fechar o nosso episódio de hoje, vamos fechar o nosso encontro, a nossa conversa. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Somos todos colegas, somos todos alunos, então esse espaço é para a gente, para que a gente possa fazer essa troca, para que a gente possa conversar sobre psicanálise, sobre o nosso percurso. A Patrícia Salles trouxe no início da nossa conversa o e-mail, que é o espaço. O espaço é a forma com que vocês podem entrar em contato para colocar temas, assim como a Patrícia colocou no início. Tá aqui novamente o e-mail do nosso canal, do nosso episódio, do nosso programa, que vai ao ar toda semana. Então, nós finalizamos o episódio desta semana falando sobre os cartéis com a professora Juliana e com outros colegas. Somos colegas, somos estudantes de psicanálise, cada um em uma fase diferente, ou talvez quase colegas também. E nós vamos ficar por aqui hoje. Aguardem o próximo episódio, na próxima semana. Muito obrigada pela participação de todos. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês que estão nos assistindo também curtam e também tragam novas dúvidas, novas questões, novos comentários. Por favor, dirijam-se a nós através do e-mail, perguntem, conversem conosco. E uma boa noite a todos. Patrícia Salles, Anderson Xavier, Marcel Brandão, muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite. Obrigada pela participação de todos. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para todos. Valeu, tchau. Boa noite.